Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e nós vamos agora estar estudando a lição de número 4, que tem por título Como se conduzir na caminhada. Vamos aqui para o nosso texto áureo, que diz assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Bom, quais são aqui os nossos objetivos para a presente aula? O primeiro será apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala sobre a conduta do cristão. O segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E, em terceiro lugar, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Bom, qual então é a palavra que vai conduzir toda a nossa lição? É a palavra conduta. A título de introdução, o autor diz que, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Foi o próprio Deus que estabeleceu o padrão para nós. Logo, nós precisamos seguir o padrão que este Deus estabeleceu para a sua criação e que nós temos acesso a ele por intermédio da sua palavra, ou seja, da Bíblia Sagrada. Ele sinaliza como devemos agir ao longo da nossa corrida, ao longo da carreira que nos está proposta, ou seja, ao longo do percurso que está proposto a nós. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Deus nos mostra como devemos caminhar esta corrida, como devemos correr esta corrida. Ao longo dela, nós somos advertidos por Deus, nós somos corrigidos pelo Senhor. Haja vista que a Bíblia diz que Deus é um Pai amoroso que corrige os seus filhos. Então, Deus vai nos corrigir a fim de nos aperfeiçoar para que nós estejamos prontos para aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, na presente lição, nós estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que leva para o céu. O primeiro tópico, o padrão de conduta na caminhada cristã, e o primeiro subtópico traz assim: Jesus como nosso padrão de conduta, ou seja, Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é o nosso exemplo máximo. É isso que o texto está apresentando para nós. Então, antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade de Deus nesta caminhada cristã. Qual é o nosso padrão máximo? O próprio Cristo. Jesus, uma vez disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Lucas traduz como: tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Logo, nós devemos tomar a cruz e seguir a Jesus, porque ele é o nosso padrão de conduta, tá? Então, há um padrão que Jesus espera, consequentemente, de seus discípulos. Haja vista que nós estamos em um processo de discipulado, ou seja, estamos aprendendo com o Mestre, estamos dia a dia sendo tratados, sendo moldados, sendo melhorados pelo Senhor, ou seja, é Deus quem está nos aperfeiçoando, é Deus quem está nos moldando, é Deus quem está trabalhando em nosso coração. Então, a palavra padrão, ela expressa, ela indica uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação
consagrada como modelo a ser seguido. Se Jesus, portanto, é o nosso padrão, ele, portanto, é a autoridade sobre a nossa vida, a autoridade que rege, que governa e que conduz a nossa trajetória. Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Alguém disse certa vez que palavras ensinam e que exemplos arrastam. De fato, ao longo do ministério de Jesus, ele nos deu exemplo. Ele não apenas ensinou sobre a oração, como ele deu exemplo de orar. Ele não apenas ensinou sobre o perdão, como ele deu exemplo perdoando. Ele não apenas ensinou sobre o serviço, como ele deu exemplo servindo. Então, esse texto, ele nitidamente expressa que o nosso Senhor é o modelo de conduta. Vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas estão carentes de referenciais e algumas delas acabam não seguindo bons referenciais. Faltam referências boas nessa sociedade. E às vezes falta referência até mesmo dentro do meio gospel. Há uma falta de referência, há uma falta, e isso é um problema. Então a lição vem nos advertir que nós devemos ter Jesus como referência para a nossa vida e, portanto, olhar para ele como o autor e consumador da nossa fé, tá? Ele é sim. É por isso que Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Em segundo lugar, precisamos fazer a vontade de Deus. Então, uma vez que aceitamos Jesus como Salvador e então nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, nós precisamos agradar a Deus na jornada desta vida. E agradamos a Deus fazendo a sua vontade, vivendo de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele quer para o seu povo. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos. Isto é, Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, e nessa oração, Jesus ensina a dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o cristão é aquele que entende que a vontade de Deus ela vai ser cumprida e ele roga para que a vontade de Deus seja cumprida. Aos olhos humanos, é claro que isso parece difícil. Andar no padrão exigido por Deus é difícil. Entretanto, é possível a gente andar porque nós recebemos um auxílio do alto. E esse auxílio, ele é nos dado pelo próprio Deus. O próprio Deus envia o seu Espírito Santo para nos auxiliar na nossa trajetória, para nos auxiliar no nosso percurso, na nossa caminhada. O fato é que nós não estamos sozinhos, nós não fomos esquecidos. O fato é que Deus nos ajuda na caminhada a cada dia. Essa é a ênfase que o autor da Bíblia vem nos apresentar. O cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, o caminho do egocentrismo, o caminho do orgulho, o caminho da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro que é ensinada pelo Senhor. Tudo o que vós querer que os homens vos façam, façai-lo também a vós. Ou seja, façam aos outros aquilo que vocês desejam que as pessoas façam a você. Submeta a sua vida à vontade de Deus e deixe que o próprio Deus guie a sua trajetória, guie a sua vida. Então, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos em uma competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Ou seja, estamos em uma batalha espiritual, né? E a fim de acharmos
a fim de que Deus nos ache qualificados, a gente deve procurar o caminho certo. É claro que essa procura pelo caminho certo, ela é perpassada pela ajuda que Deus nos dá. Deus nos dá ajuda, Deus nos ajuda, Deus nos auxilia na caminhada. O Espírito foi nos dado exatamente para cumprir a função de condutor da nossa vida, da nossa trajetória. Então, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes, tá? Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Jesus foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de alguém que se humilhou, sentimento de alguém que abriu mão da sua própria vontade para submeter-se à vontade do Pai acima de qualquer coisa, tá? Bom, então, em segundo lugar, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes, quando nós olhamos para a carta aos Efésios. A primeira é a caminhada do cristão em amor, que vai do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, uma caminhada sábia, capítulo 5, versículo 15 ao 17, e uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte. Então, em Efésios 5, o apóstolo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. A carta aos Efésios é uma carta que Paulo escreveu não apenas para a igreja de Éfeso, mas hoje entende-se que ela é uma carta circular, ou seja, ela foi pensada de modo a circular entre as igrejas, e, portanto, Paulo não estava pensando só na igreja de Éfeso, por isso que, em alguns momentos, Paulo é impessoal demais, sobretudo se tratando de uma igreja que Paulo nutria um carinho muito grande e Paulo tinha uma amizade muito grande. Mas, tirando esses aspectos, detalhes ali do pano de fundo da carta aos Efésios, no capítulo 5, nessa segunda parte, a palavra prudência ela vai se destacar. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a palavra prudência tem a conotação de compreensão, de discernimento. Por exemplo, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, de instrução, de capacidade para ensinar. Então, no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então podemos aqui conceituar a palavra prudência como virtude que nos permite agir com cuidado, que nos permite agir com moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Ou seja, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Deus almeja para nós. Precisamos ter a capacidade de discernir a fim de que possamos fazer o bem. Precisamos olhar com clareza as coisas para determinar com clareza também aquilo que é certo e aquilo que é errado e, portanto, agir de modo prudente. Não andeis como nécios, segundo o subtópico. Paulo diz que não devemos andar como nécios. A palavra que Paulo usa aqui é asófos, que traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado, ou seja, alguém que não discerne, alguém que não analisa, alguém que não faz as devidas ponderações, alguém que não leva em conta as devidas análises. Isso é nécio.
alguém que age como tolo, alguém que age como ignorante, porque não calculou, não analisou, não observou e está tomando decisões equivocadas porque não colocou o discernimento em prática. Mas como sábios, ou seja, diligentes, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Em Paulo, a ideia de ser cheio do Espírito é ser alguém guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Em Paulo, o sentido é basicamente esse, né? Aquele que é cheio do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, ele é conduzido, levado pelo Espírito. Então, ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa, basicamente, estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo para o crente é: vede prudentemente como andais, como nós estamos andando. A gente precisa frequentemente fazer uma análise da nossa própria conduta, da maneira como nós estamos nos portando. E esse exame autorreflexivo deve, então, produzir em nós uma conduta diferente. Tá? A gente tem que constantemente vigiar em relação à carne, deixar a carne de lado com as suas concupiscências e buscar deixar com que o Espírito guie a nossa trajetória, a nossa vida. Bom, o terceiro subtópico, andais como sábio. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos. Uma pessoa hábil, uma pessoa perita, uma pessoa habilidosa, né? Isso é um sábio. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo é sábio. Quem é dirigido pelo Espírito Santo está sendo dirigido de uma maneira habilidosa. Ora, os que andam no Espírito caminham, consequentemente, na luz e têm, consequentemente, sabedoria. Então, por meio da luz divina que habita no crente, Paulo dirá isso, né? A luz divina habita no crente, uma vez que esse crente nasceu de novo, uma vez que esse crente aceitou Jesus como Salvador e o Espírito veio morar dentro dele, faz com que ele consiga discernir, distinguir entre o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Tá? Então há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga, haja vista que a ideia é que essa pessoa nasceu de novo. Então é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual. Não é algo aprendido basicamente na sala de aula, mas ela é algo espiritual. Então, por meio dessa sabedoria, nós, consequentemente, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Senhor, tá? Bom, vencendo os dias maus, esse é o tópico de número 3. Então, para vencer os dias maus, segundo o autor, a gente precisa remir o tempo. O versículo 16 de Efésios apresenta o verbo remir, como do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. O verbo exagorazo significa redimir, né, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, ou também comprar para o próprio uso. Geralmente a ideia aqui traz a ideia de um mercado de escravos, aonde o escravo era levado para que ele pudesse ser vendido, e aí os grandes ricos daquele tempo davam dinheiro para fazer a aquisição daquele escravo. Então nós podemos dizer que remir, no sentido de resgatar, de comprar, é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço, né? No mercado de escravo.
Então isso é remir o tempo, é comprar com o melhor preço. A expressão traz a ideia do cristão que conduz a sua vida de maneira proveitosa, de maneira sábia, no contexto desse mundo. Alguém que não desperdiça o seu tempo, mas alguém que valoriza o seu tempo. Alguém que não despreza o seu tempo, mas sabe usar o seu tempo para cuidar da sua família, cuidar da sua casa, do seu emprego, do seu trabalho, não é? E também das coisas de Deus. Isso é remir o tempo, é ter a capacidade de usar o tempo de maneira proveitosa e aproveitar as oportunidades enquanto elas são oportunas. Alguém disse certa vez que existem 3 coisas que nunca voltam: uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Não despreze as oportunidades que Deus te dá para demonstrar amor ao seu próximo, amor à sua esposa, amor ao seu filho, sua filha, para que você deixe ser usado por Deus, porque Deus quer nos usar para a sua glória. Então, aproveite, saiba remir o seu tempo. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se fala a respeito de tempo, o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. É verdade que os cristãos primitivos nutriam a expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. É verdade que eles viviam de modo a aguardar a vinda de Jesus para aquele momento. Inclusive, quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo acreditava que seria arrebatado junto com eles. Paulo acreditava que Jesus voltaria naquele tempo, né? Paulo entendia que isso iria acontecer e por isso Paulo se inclui entre os vivos por ocasião da volta de Cristo. Paulo acreditava fielmente e veementemente nisso, tá? Então, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no momento de se prepararem espiritualmente para aquele dia, ou seja, para o dia em que o Senhor manifestaria aí, né, o seu poder, a sua graça e viria a resgatar a sua igreja. Assim, a perspectiva da iminente, ou seja, de qualquer hora, qualquer momento, o Senhor voltar, faz com que não pergamos tempos com coisas supérfluas, coisas efêmeras, com coisas banais, mas faz com que aproveitemos o tempo enquanto este tempo ele nos é oportuno. E o terceiro subtópico dirá que os dias eles são maus. Uma outra expressão também que chama muita atenção aí é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, né? O pecado dominou a sociedade, o pecado se alastrou pela sociedade e isso é um fato que pode tomar o nosso tempo e nos levar a praticar o mal. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar observando o pecado que tenta frequentemente nos assediar, que tão de perto nos rodeia. O diabo brama como um leão ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. Então, não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus para nós. Romanos, capítulo de número 12, Paulo diz isso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e a gente então precisa deixar que a nossa vida seja conduzida por Ele. Então a vontade de Deus tem a ver com como os cristãos eles aproveitam o tempo para se fortalecer, para colocar em prática
as disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, e assim se fortalecer, se consagrar e também estar congregando, porque para Paula essas duas coisas andam de mãos dadas, tá? O congregar é importante, tá bom? Então, conclusão aqui. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, tá? Isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, de estender a mão, de ajudar aqueles que necessitam diante dos dias que são maus. Entendendo que o Senhor se aproxima e esse Senhor que se aproxima, ele vem nos buscar, ele vai nos buscar, ele vai se manifestar e virá para nos buscar, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desta aula de maneira direta, objetiva e que você, de alguma maneira, tenha sido ajudado aí na compreensão da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, continue sempre firme nos seus estudos e que você possa estar frequentemente se aperfeiçoando para fazer o melhor para a obra de Deus. Deus abençoe, um grande abraço.